tua voz é direção. Bom dia, Marias. Esse é o nosso momento com Deus, uma pausa no meio da correria para lembrar da importância da oração. Sim, a oração ainda é necessária. Aleluia. Vamos continuar a nossa caminhada pelo livro de Atos. Hoje você vai abrir a sua Bíblia. No capítulo 1, nós vamos ler do 12 ao 26, que diz assim: Então, voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam em oração e súplicas unanimemente com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Homens, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isso é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram-se dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Aleluia. Depois da ascensão de Jesus, os discípulos voltam para Jerusalém. O texto destaca algo muito bonito. Todos perseveravam em oração, homens e mulheres, os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, todos ali reunidos e unidos em um propósito. Antes do primeiro grande mover da igreja, precisou haver uma reunião de oração. Mais tarde, Pedro conduz a escolha daquele que ocuparia o lugar deixado por Judas, e dois homens são apresentados. Mas antes de decidir, eles oram. Eles reconhecem que Deus conhece os corações. A igreja nasce aprendendo que decisões importantes não devem ser tomadas apenas pela lógica, mas também buscando a direção do Senhor. E existe uma diferença entre agir rapidamente e agir corretamente. Nós vivemos dias em que muitas decisões são tomadas sem oração. Mas a igreja começou exatamente com oração. Primeiro buscou a Deus e depois tomou decisões. Quando colocamos Deus à frente das escolhas, nós caminhamos com segurança.
precisamos orar, Marias. E nessa hora nós vamos fazer isso. Senhor, nos faz pessoas que oram antes de decidir, que tem esse temor dentro do coração, de pedir a tua direção, de pedir a tua opinião sobre as coisas. Não mulheres que agem por impulso ou por emoção. Que a nossa confiança esteja na tua direção, naquilo que o Senhor tem para a nossa vida e não na nossa própria inteligência ou capacidade. Nos ensina a esperar em ti. Eu sei que tem mulheres aqui que precisam tomar direções e decisões e que o Senhor venha apontar o caminho. É o que eu te peço para esse dia, em nome de Jesus. Amém.